Agora vai aquecer. A vantagem de fazer o Learning Moment é que estamos impunes às avaliações. Será? Vamos descobrir daqui a nada. Bem, hoje vou-vos apresentar uma das funções de uma sessão de um clube de Toastmasters. Todos nós sabemos e vivemos semanalmente que uma reunião, uma sessão de Toastmasters tem essencialmente três grandes partes básicas. Temos os discursos preparados, por ordem cronológica, os discursos preparados. Em segundo lugar, um momento mais de improviso, os table topics. E em terceiro lugar, por último, mas não menos importante, as avaliações. E porquê que temos tantas partes tão diversas? No Toastmasters, o lema de fundo é aprender fazendo. Na verdade, nós aprendemos quando metemos nós próprios a mão na massa. Quando somos nós que vamos lá e sentimos, e experimentamos e vivemos. E por isso há funções para todos os gostos. Para todos os gostos efetivos, nós temos funções para receber e orientar a sessão, que é o anfitrião, o Toastmaster. Temos os oradores para apresentar os discursos. Temos o Table Topic Master, que orienta também o momento de improviso, os avaliadores, dos discursos preparados. E temos outros tipos de avaliadores, da gramática, das letras verbais e corporais, o controlador do tempo e o avaliador geral. Afinal, o avaliador geral, o que é que avalia? Avalia tudo. Basicamente, tudo o que mexe, o avaliador geral avalia. Tudo o que diga respeito à sessão, o avaliador geral avalia. Portanto, nós podemos ter muito medo do avaliador geral porque ele fazê-lo de qualquer reunião, certo? Devemos considerar isso. Ou não. Na verdade, a avaliação nos Toastmasters é vista como uma experiência positiva. A avaliação serve como um instrumento de crescimento para nos ajudar a crescer enquanto oradores. E por isso, o avaliador geral ajuda a identificar, assim como todos os avaliadores, ajuda a identificar os pontos fracos para os melhorar, trabalhamos, e os pontos fortes para os reforçar, para crescermos e nos tornarmos mais fortes. Portanto, o avaliador geral tem aqui uma função muito importante e o seu papel começa muito antes de começar uma reunião. Por exemplo, depois, quando já temos o template da agenda, o avaliador geral deve ir preparar um template, ou uma orientação de uma boa prática com um template com todos os detalhes da reunião e deixar um espaço à frente para ter uma ficha já organizada e estruturada para fazer comentários de modo a conseguir entregar e tomar notas o mais rapidamente possível, visto que tem muito pouco tempo para apresentar muita informação, como o Santiago deve ter sido hoje. Portanto, quanto melhor organizado e estruturado estiver, ótimo, perfeito. Melhor conseguirá fazer o seu trabalho e ajudar quem deve ajudar. Depois, isto muito antes de chegar ao local da reunião. Quando chega, uns bons momentos antes, deve confirmar a agenda com o Toastmaster, verificar se houve desvios ou não. Na verdade, quanto menos desvios houver, melhor, não é? É isso que nós desejamos. E nisto também o trabalho não deve ser só do avaliador geral. Eu vou aproveitar para meter aqui uma cunha, visto que é do interesse de todos que a agenda esteja perfeitamente alinhada, porque isso é sinal que há uma grande comunicação entre o Comitê de Educação e os elementos do Toastmaster. Quanto mais coesa for essa comunicação, melhor, mais orientados e alinhados estamos. E melhor fica preparada a nossa agenda. O que cria depois menos stress, cria depois
muito mais preparação das pessoas que vão exercitar as funções, é muito melhor para toda a gente. É um melhor serviço prestado para todos e por todos. Temos depois, então, essa confirmação quando chega o avaliador à reunião, momentos antes da hora marcada, para confirmar a agenda com o Toastmaster. Mas não fica por aí. Depois de confirmar a agenda, deve reunir com a sua equipa de avaliação, que é constituída pelos avaliadores, não só dos discursos preparados, mas também do timekeeper, do manager, do accounter, e deve falar com eles sobre os vários aspectos da avaliação, nomeadamente relembrar-lhes que uma avaliação deve ser um momento positivo de ajuda, ou seja, deve ajudar a melhorar a autoestima, ou pelo menos preservá-la. E deve sempre reforçar. É verdade, eu vou relembrar isto. E deve sempre reforçar os pontos fortes. Como nós temos visto nesta sessão, demos conta que houve muitos reforços positivos. Isso é muito bom. Porque quem vem para aqui sente-se exposto e vulnerável. Portanto, há que primeiro puxar pela autoestima, depois a técnica sanduíche, não é? Que todos já conhecemos, mas é sempre bom lembrar. A tal parte do pão, reforçar positivamente, referir os pontos menos bons, não os maus, mas os menos bons, e terminar com o incentivo. Isto é muito importante e deve ser sempre relembrado todas as sessões. E também deve relembrar nessa reunião do General Evaluator com os avaliadores, com a sua equipa de avaliação, deve também relembrar os avaliadores se todos têm o manual de Competent Communicator do avaliado ou o manual de Competent Leadership de quem vão ser da sua respectiva função. Também todas as funções de avaliação ou de discurso contribuem para cada um dos manuais, cada um dos projetos. E também, por exemplo, fazer outras recomendações. Por exemplo, numa avaliação, não deve estar a apresentar, a entregar o relatório com medo de indicar os erros que identificou. Porque é para isso mesmo que lá está o avaliador. Ele está lá para referir o que menos bom se passou e os pontos fortes, claro, para ajudar a crescer. Se não faz isso, ou se pede desculpa para fazer isso, está a perder tempo e não está a prestar um bom serviço. Portanto, não tenham medo de indicar os erros, deve ser também um dos pontos que deve ser relembrado todas as sessões. Ainda, o avaliador geral deve preparar a explicação sobre a avaliação, o que consiste a avaliação, o porquê, o como deve ser feito e o incentivo, o benefício que deve ser uma avaliação bem dada. Por fim, o avaliador geral deve ter também a preocupação de se sentar no fundo da sala, de modo a ter uma visibilidade de todos os movimentos, todos os momentos que se passam durante a sessão. Estas são só as tarefas que o avaliador geral deve ter em mente durante a reunião. Durante a reunião, no seu template, ou numa checklist que já preparou, deve apontar durante toda a sessão o que acontece e não deveria acontecer, ou o que não deveria acontecer, ou o que deveria acontecer e não acontece. Depois deve também anotar ou guiar-se pelo relatório do timekeeper os tempos de cada segmento e para cada participante anotar os bons e menos bons exemplos relativamente à preparação, à organização, à apresentação e nos deveres em geral de cada uma das funções. Deve também comentar, principalmente de uma maneira muito positiva e encorajadora, com dicas de melhoria. Isto é sempre muito importante também. E as dicas de melhoria com vista, mais uma vez, fazer crescer a pessoa que apresenta. Os comentários devem ser breves e concisos, úteis e interessantes. Portanto, deu para ver uma noção geral de que o avaliador geral é uma função importante, que tem muitas competências de liderança, de um bom líder,
tanto que é abrangido por muitos itens no Manual de Competent Leadership. Por exemplo, o Critical Thinking, um bom avaliador geral deve ter um pensamento crítico construtivo. O Giving Feedback deve saber como dar feedback. O Planning Implementation, planear a sessão, o seu discurso de modo a não ser demasiado exaustivo, ter comentários curtos e concisos, mas também de modo a conseguir entregar tudo o que quer no tempo estipulado, a facilitar, ou seja, a tornar coesa a equipa de maneira fácil e não pesada, a motivar as pessoas, os oradores, os avaliados, os avaliadores, e construir a equipa dos avaliados e o próprio Toastmaster. Pronto, é isso. Espero que tenham ficado a conhecer bem melhor, um pouco melhor a função da avaliadora geral. E é isso. Catarina, muito obrigado por este excelente momento em que ficamos todos a conhecer melhor quais as funções e os objetivos que os avaliadores gerais das diferentes sessões devem ter e como se devem comportar. Catarina, muito obrigado. A sessão está perto do fim, mas ainda não exatamente no fim. Antes dos Club Business Awards da Sara Magalhães, eu vou pedir ao nosso Sargent at Arms que venha aqui. E a Luísa, talvez? Não, Sargent at Arms, peço desculpa. Nosso Sargent at Arms que venha aqui dar a conhecer o vencedor desta noite dos discursos de improviso. Afonso, por favor. Após o apelo dos 3 oradores dos discursos de improviso, e acho que têm razão, vou lançar um desafio à nossa Table Topics de hoje para lhes fazer um discurso de improviso sobre como entregar um prémio a um verdadeiro vencedor desta noite. Luísa. Afonso, que tal adivinharmos o vencedor pela descrição que ela fez? Está lançado um desafio. Eu já estava a lembrar, o nosso orador, que vocês elegeram como tendo feito o melhor discurso de improviso desta noite, veio-nos falar de algo de comer que se pode bater na boca, que é doce, que conforta, que vicia, que... Cerejas. Não, chocolate e crianças ao bolso. Eu acho que sim, eu acho que Os quatro. Os 3 Cs. Sabia que tens de E agora, mesmo, antes de terminar, por favor, Sara Magalhães, que nos vai falar do Club Business Awards. Sara? Para terminar, isto começa a ser um hábito, mas há aqui 2 ou 3 coisinhas. Vocês repararam que no início da sessão, agora ao meet and greet, tem uma pessoa? Se repararem na agenda, logo no início, passou a estar designada uma pessoa para fazer um acolhimento. Porquê? Porque isto contribui para fazermos um projeto do nosso CL. O projeto 7. Portanto, a partir de agora, candidatem-se, também a esta função passa a estar disponível na agenda. E o que é que vocês têm que fazer? Assegurar que chegam à hora que está aí às 9
e das 9 às 9h15 ajudam o Toastmaster a ver se está toda a gente para a agenda, a identificar os convidados, a registar o nome deles, passar a informação ao Toastmaster, explicar-lhes a sessão, fazer o verdadeiro acolhimento, sentá-los em lugares na sala, junto de membros onde possam acompanhar devidamente a sessão. Antes disso, até devia ter feito aqui uma menção muito importante, é que hoje tivemos um membro a alcançar 2 distinções, Competent Leadership e o Advanced Leadership Bronze do percurso de liderança. Luís, pode dizer. O teu CL e como é que foi esse percurso, assim, rapidamente? Eu já não me recordo quando é que me inscrevi no clube, mas foi desde que me inscrevi até hoje. Teria demorado muito menos se tivesse trazido sempre o meu manual. Eu já fiz muitas mais funções, já desempenhei muitas mais funções do que aquelas que estão registadas. Podia já ter terminado há muito tempo. Tomem isso como exemplo, tragam sempre o vosso manual, escrevam o nome e encontrem sempre alguém, peçam sempre a alguém que preencha a avaliação relativamente à função que vocês estão a desempenhar. Quer aqui, quer noutros clubes, já fiz muitas funções que estão lá designadas, já podia ter terminado, terminei hoje e é com imenso prazer. Muito obrigado. Não é só o preencher por preencher que é importante, é porque levam feedback de tudo aquilo que fazem, de facto. É o que o Luís estava aqui a dizer, era a oportunidade de cada vez que ele fez as funções, registar aquilo que tinha sido a opinião dos outros e promover a melhoria com base naquele registro. Outros assuntos. Queria falar da caminhada, que nós temos prevista para domingo, e eu hoje fui ver o tempo. Não é assim muito animador, mas eu queria confirmar, e eu confirmo mesmo a caminhada com o e-mail para todos, na quarta, quinta-feira. Que eu acho que neste momento é prematuro estar a dizer não ou sim, porque eu vi que aquilo é consoante as horas do dia. Ou seja, das 9 às 11 não chove, das 11 às 3 chove, a partir das 3 já não chove outra vez. Acredito que à medida que se aproximam mais os dias, as coisas afinam e estamos mesmo em condições. Ninguém quer ir em sacrifício. Eu posso dizer ao Chay que está a ser de bom tempo, portanto, se quiseres ver. Mas também, deixem ver. Mas, por exemplo, há uma história de domingo que toda a gente dizia que ia ser horrível. Horrível, e domingo até teve um bom dia, estavam as esplanadas cheias, afinal não tinha sido mal ir à corrida do dia do pai, e afinal o domingo até foi um dia muito agradável. Portanto, vamos dar algum benefício de dúvida. E eu quarta ou quinta-feira confirmo, seja como for, aquilo que está previsto é aquilo que estava no mail, que é às 9h45, ponto de encontro aqui na escola. Quem quiser que dê mais jeito, no Mosteiro da Arouca, penso que por volta das 10h15 será razoável. 10h30, vá. 10h30 até 10h30 será razoável. E de lá partimos mesmo para o início da caminhada em Drave. É levar umas chances, a caminhada não é comprida. Vai terminar de certeza cedo, há uma paragem para o piquenique a meio. O regresso está previsto por volta das 6 ao Porto e se inclui no fim uma paragem a algum convite. Portanto, são timings razoáveis. Não queremos é fazer um esforço pelo que se estiver de facto mau tempo, não se justifica porque não se torna agradável para nós, nem para poder ver o que se passa, nem para usufruir da caminhada. Do concurso. Da última vez que eu intervi aqui, consegui mais uma pessoa para concorrer ao concurso com a pressão que fiz ao olhar, de acordo com o que me disseram, mas agora vamos poder olhar para a outra. É assim, o concurso precisa de concorrer. Em português e em inglês. Portanto, olhem para mim, concorram. Estamos à espera de obter, e lembrem-se de uma coisa muito importante que a Luísa há pouco me relembrava. O vosso discurso que fizerem, mesmo que seja no concurso de discurso português ou de inglês, conta para os respectivos manuais. Vocês no concurso são avaliados por um júri que vos pontua, portanto não levam feedback daqui, mas podem pedir a algum membro que vos avalie no manual e que no final vos entregue a respectiva avaliação e vos dê opinião, que torna-se válido também para o vosso percurso. É como fazer um discurso normal, é uma oportunidade, como se fosse uma interação qualquer, de virem aqui fazer um discurso. Portanto, não hesitam, inscrevam-se, encarem com normalidade, naturalidade
Quem passar, passou. Quem não passar, fica com a mais-valia de fazer um discurso e ter feedback, em português ou em inglês. Pronto. E, por fim, só lembrar que está a decorrer o pagamento das cotas, para aqueles que ainda não fizeram, façam o respectivo pagamento. Rui? Posso só intervir, se me derem a oportunidade. Com respeito à situação do que a Sara disse agora dos concursos e o vosso discurso poder contar,